para a gente meditar na palavra, que está em Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. É o texto que fala da parábola do filho pródigo. Eu quero meditar de uma maneira um pouco diferente do que nós já meditamos várias vezes. Queremos saudar os nossos irmãos da Rádio Palavra Acústica, desejando a graça e a paz, que o Senhor também abençoe as vossas vidas com essa palavra, que diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou-o para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém. Até aqui nós não vamos meditar na outra parte, porque essa é a primeira parte que interessa. Amém, queridos? Pai, obrigado por essa palavra. Fala conosco, Senhor, e segundo as nossas necessidades, que essa palavra seja pão para as nossas almas nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Então vamos começar, querido, assim versículo por versículo, parte por parte que o Senhor for nos falando. E a primeira parte que eu quero meditar é onde diz que no versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Então o que nós vemos aqui é um filho pedindo a sua parte para pegar esses bens do pai, que nem havia morrido ainda, né? Porque os bens só poderiam ser repartidos, a herança, com a morte do pai, mas para ele estava matando o pai aqui já, né? E ele estava pegando esses bens para sair com esses haveres e gastar esses bens. A primeira coisa que a gente deve meditar aqui é que as bênçãos sem o abençoador não funciona. Muitas pessoas estão pegando bênção e estão vivendo a sua vida com as bênçãos separado do abençoador. Ela não funciona. As bênçãos que nós temos, que nós conquistamos, aquilo que Deus nos dá, né, na realidade, tem que ser vivida junto com o Pai, junto com o dono da herança. Amém? Então não adianta a gente gastar o dinheiro sem estar com Deus, ter o dinheiro se não ter Deus, né? Nós temos boa profissão se Deus não está conosco, casa, amigos se Deus não está conosco. Então tudo aquilo que Deus vai nos dando a cada um de nós, nós temos que, como é que eu posso dizer, aproveitar isso com Deus, e não querer. Muitas pessoas hoje, elas recebem até algo,
mas ela se perde com aquele algo e ela se afasta do Pai com aquele algo. Então aquilo não se torna mais bênção para ela. Por quê? Não porque aquilo é pecado, mas porque aquilo afastou ela de Deus, ou ela se afastou de Deus por causa daquilo que não deveria ser afastado. Amém? O Pai não dá a cada dia, como nós sabemos na oração do Pai Nosso, né, que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas a oração está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá. Quem nos dá? O Pai. Pão sem Deus não é bênção. Amém? Tem que ser, sabe, a gente tem que ser grato por Deus. E tudo aquilo que Deus vai nos dando, nós vamos agradecendo e nós vamos tendo isso com o Pai. Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Se vocês vão receber alguma coisa de mim, mas que essa coisa que vocês vão receber tem que continuar comigo. Sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não podem produzir nada, vocês não podem dar fruto nenhum. O Salmo 127, eu quero ler para você, que devia ser um salmo que a gente devia, nem sei se tem letra desse salmo, mas é um salmo que a gente devia ter na nossa vida, na nossa memória, no nosso coração, onde diz assim: se o Senhor, começa com a condição, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, casa sem o Senhor, edificação de uma casa sem Deus, não vale nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Não adianta ter guarda, não adianta ter segurança, não adianta ter seguro de vida, não adianta ter seguro do carro, não adianta ter seguro e segurança de nada, se o Senhor não guardar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que essa palavra está querendo dizer? Que se o Senhor não participar de tudo na nossa vida, tudo fica vão. O que a palavra vão? Ela significa vácuo. Vão. Não tem utilidade nenhuma. Você vai trabalhar, mas se o Senhor não estiver contigo no teu trabalho, em vão você está trabalhando. Tudo que a gente faz, se Deus não participar, é em vão. E nós vemos nessa parábola um filho que quis pegar tudo que o pai tinha, ou melhor, a parte dele que o pai tinha, porque não foi ele que tinha aquele trabalho. O filho nasceu, cresceu, o pai já tinha o trabalho, já tinha as conquistas, já tinha fazenda, já tinha tudo. E ele pegou aquela parte, e ele quis viver a parte com aquilo que era do pai. Isso com certeza sempre vai terminar em maldição. Aí diz assim, no versículo 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos por parte. Ajuntando tudo o que era seu. Primeira ilusão do homem, achar que alguma coisa é dele. Isso aqui eu conquistei com o meu trabalho. Isso aqui eu comprei com a minha vida, com a minha profissão. Querido, nada aqui é nosso. As pessoas vêm e as pessoas vão. E os bens vão ficando para o próximo, para o próximo, para o próximo. E no fim da história nós sabemos que tudo volta para Deus. A terra é do Senhor. Tem um salmo lindo que eu não vou lembrar o número dele, né? Que do Senhor é a terra e os que nele habitam. Até os homens pertencem a Deus. Ninguém é dono da sua vida. Nem os ímpios são donos das suas vidas. Porque quando eles morrem, quem dá destino para eles é o Deus, o Senhor. O Pai do céu é que manda eles para o lugar que lhes é devido. Então, ninguém é dono de nada. Amém? Nós não somos donos do nosso coraçãozinho batendo. Tudo é do Senhor. Aí, queridos, o que nós somos com aquilo que nós temos? Nós somos o quê? Apenas
mordomos. Aquilo que Deus permitiu que você tenha é só para você cuidar. E não é nada nosso. Esse rapaz achou que alguma coisa era dele. E ele tomou a parte. Então a primeira coisa que nós temos que entender nesse versículo 13 é que nada é nosso. E aí diz que ele foi para uma terra distante. Então quem quer gastar as suas bênçãos para si, não para o reino, só lhe resta ir para um lugar bem longe, porque o reino de Deus, querido, é onde a gente tem as coisas para gastar no reino, e investir no reino, e investir nas coisas de Deus. Mas quando alguém pega uma coisa achando que é seu, a primeira coisa que ele faz é ir para um lugar distante. Distante do quê? Distante de Deus, distante do objetivo das coisas de Deus. Ele se distancia, e isso muitas vezes vale para os crentes. Tem muito crente pegando tudo aquilo que tem, ou o pouco que tem, e investindo errado, colocando no lugar errado. Isso é distanciar-se, isso é estar longe do propósito de Deus. Eu gosto de uma palavra da carta de Paulo, que ele diz assim: que aqueles que não trabalham arrumam um serviço para trabalhar, para que possam ajudar os outros. Olha que interessante. Então a gente vê que o objetivo maior nunca é nós, é sempre o próximo. Não sei se vocês entendem. Eu vou arrumar um serviço para mim comer, eu vou arrumar um serviço para cuidar da minha vida, mas a Bíblia ensina um pouco diferente. Foi Paulo quem escreveu, eu acredito, inspirado pelo Espírito Santo. Vai trabalhar para que você possa ajudar o necessitado. Olha que interessante como a palavra de Deus é bem diferente daquilo que a gente pensa, né? E diz que lá ele dissipou, quer dizer, gastou, queimou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então quer dizer, quando gastamos nossos bens naquilo que não é importante, naquilo que não é para Deus, eles se dissipam. Jesus pegou poucos peixes e poucos pães ali que o menino tinha, ele deu graças a Deus, e aquilo se multiplicou. Se multiplicou por quê? Porque ele dividia para dar para o outro, dividia para dar para o outro e nunca se acabava. Mas quando alguém faz como esse jovem, que pega aquilo que acha que é seu, e vai gastar com a sua vida absolutamente, uma vida toda errada, investindo em propósitos que não é de Deus, aquilo evapora, aquilo vai embora, não tem retorno e não tem bênção de Deus. Os céus se fecham sobre essas pessoas, amém? Vai ser dissipado. Então é muito importante que no muito que nós temos, ou no pouco que nós temos, nós vamos sempre pensar naquilo que abençoar aquilo que é para Deus, aquilo que é para o próximo, aquilo que é para o reino. E Paulo vai dizer lá que Deus dê semente a quem semeia, que abundantemente as sementeiras se multiplicam, e dê semente a quem semeia. Amém? É claro que disso também nós aproveitamos, né? Quer dizer que a gente vai pegar tudo e a gente não vai ficar com nada, não é isso, mas é tudo aquilo que tem na sua mão. Lembrar que você é um mordomo, e lembra o que você vai fazer com aquilo. Eu estou cuidando daquilo que Deus deu nas minhas mãos. Amém, querido? Aí o versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Uma hora tem que acabar, né? Então sobreveio àquele país. Então o que a gente entende? Ele pegou os bens do pai no país em que o pai vivia, e ele foi viver em outro país. E estando naquele país, aqui nos revela espiritualmente, na revelação terra que não é de Deus. Ele estava vivendo num reino que não era de Deus, porque a Bíblia diz em Filipenses 3:20 o quê? Pois a nossa pátria, onde é a nossa pátria? Não é o Brasil. A nossa pátria de verdade é onde? Nos céus, diz a palavra do Senhor, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que a terra é para nós? O que o Brasil é para nós? Aqui é um lugar que nós estamos apenas como... Não, aquela palavra quando de um país está no outro.
Embaixadores, isso. Nós somos embaixadores do céu, só representantes do céu. Tudo aquilo que Deus está nos dando, nós estamos representando, abençoando esse país, abençoando a nossa terra, abençoando a nossa cidade, abençoando a nossa rua, os irmãos, os que não são irmãos. Mas isso que ele foi para uma terra distante. Terra distante significa que você se afastou da pátria do céu. Você se afastou do plano de Deus, você se afastou do propósito maior. Tá? Então, nesse lugar afastado, o que acontece? Como diz aqui, ele começou a passar fome. E não é só fome física, é fome da alma, fome do espírito. A pessoa começa a morrer, ela começa a minguar, ela começa a perder o brilho, se afastando de Deus. Sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Longe do Pai, nós sempre vamos passar necessidades. Eu quero ler um texto aqui, conhecido de você, que é Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai, aqui começa a falar, ó gente, vocês têm um pai, vocês são filhos, anda junto com ele. O vosso Pai Celeste é esse lugar que é a sua pátria, o lugar onde o seu espírito deve estar. Sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Ele passou necessidade. Mas não sou eu que disse isso, é Jesus. Então ele tem compromisso com a sua palavra, ele é poderoso. Ele diz, eu sei do que vocês precisam, tá? Busque o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas para vocês. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia os seus próprios cuidados, seu próprio mal. Então está dizendo aqui que Deus cuida de nós. Se Deus cuida de nós, a nossa responsabilidade é não se afastar de Deus, é permanecer no reino, é permanecer nessa pátria celeste, para que tudo aquilo que nós vamos precisando, Deus já vai preparando de antemão para que se encontre com as nossas necessidades. Isso não quer dizer que só por causa disso nunca nós vamos ter uma necessidade, mas toda vez que aparecer uma necessidade, Deus vai trabalhar ao nosso favor. Amém? Porque Deus é por nós. O Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, é meu, é posse, é sua. E o meu Deus, Paulo está dizendo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, fala de suprimento, de provisão, há de suprir em Cristo Jesus, o que? Cada uma das vossas necessidades. E por que que muitas vezes os crentes têm necessidade e aquilo nunca termina junto com outros? Porque ele há de suprir cada uma das suas necessidades. Mas a gente tem fé que ele vai suprir ou a gente quer dar um jeitinho? A gente quer correr, fazer o que a gente acha que deve ser feito? Ou a gente muitas vezes quer passar na frente de Deus? Então, ele diz, a palavra diz que ele há de suprir. Amém? Você crê nisso? Diz, eu creio na palavra do Senhor. Vamos lá? Eu creio na palavra do Senhor. Amém. Deus é fiel, querido. E o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, querido, o que sobrou para ele foi guardar porcos, trabalhar com porcos. Quem se afasta de Deus, anda no meio de porcos, espíritos imundos, encostos, espíritos que trabalham para deixar a mazela cada vez maior nessas vidas. Então é o estado que esse rapaz chegou. Mas diz aqui que ele caiu em si, os trabalhadores do meu pai, não são os filhos, os trabalhadores do meu pai
tem pão, olha de que jeito, com fartura. A gente vê que isso no reino de Deus, os menores no reino de Deus são supridos. Os menores no reino de Deus são tratados. Porque os menores na casa do pai dele tinham pão com fartura. O Pai é bondoso com todos, com os grandes, com os pequenos, com os que têm muita intimidade, ou até aqueles que estão começando e são bebês. Deus tem misericórdia de todos, e Deus dá com fartura para todos. Quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura? Amém? Você crê que Deus cuida da sua vida, querido? E Ele diz, eu aqui morro de fome, né? Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então esse é o pecado maior. Você percebeu que em toda a parábola, qual que é o pecado maior? O pecado maior é porque ele abandonou o pai. Porque ele diz, levantar-me-ei e irei a ti. E quando eu chegar a ti, eu vou dizer, pequei contra o céu e diante de ti. Porque o pecado maior que existe na humanidade, o maior de todos, é abandonar a Deus. É separar-se do Senhor. Ou viver separado de Deus. As pessoas hoje querem liberdade por todo custo. Por isso que a gente vê, não sei, no Brasil, graças a Deus, eu acredito que a maioria já está se conscientizando. Mas muitos são apaixonados pela esquerda, pelo comunismo, porque é tudo liberado. Maconha é liberado, droga é liberado, vai liberar aborto, vai liberar um absurdo, querer aprovar uma lei dessa, que uma criança de 6 anos, na lei, Jean Willis, né? Quer aprovar a lei para criança com 6 anos, se ela falar eu quero mudar de sexo, o pai não pode. Então, a esquerda, as pessoas que pecam, gostam dessas coisas. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer no nosso país, amém? Nosso país é uma bênção, o povo daqui é uma bênção, e eu creio que Deus tem um plano maior para a nossa nação. Já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. Olha que interessante, não sei se você nunca percebeu nesse versículo, que é o pai que o avistou, é o pai que compadeceu, é o pai que correu até ele, é o pai que o abraçou e é o pai que o beijou. Olha que coisa mais linda que é Deus. 1 João 4,19 não diz amamos porque ele nos amou primeiro. Era a mesma condição que cada um de nós tinha vivendo a nossa vida afastado de Deus. Foi ele que viu, foi ele que compadeceu, foi ele que correu ao nosso encontro, foi ele que nos abraçou aquele dia que nós tivemos a primeira vez aquela presença do Espírito Santo, e foi ele que nos beijou. O Pai é todo poderoso e é ele que vem de encontro às, as mazelas, a situação miserável das suas criaturas para abençoá-las. Então tudo parte de Deus, tudo vem de Deus. Quem que planejou Jesus para nós? Deus. Quem que enviou Jesus para nós? Deus. O plano é dele. Antes da fundação do mundo, ele já pensava nas nossas maldições, nos nossos pecados, no nosso afastamento. Ele diz, eu vou preparar tudo para trazer eles de volta. Amém? Até para a gente se converter, a gente não consegue entender por nós mesmos, é o Espírito Santo que nos convence. Você é um pecador, você precisa de um Salvador. Jesus é o teu Salvador, Ele está sendo oferecido agora. Aceite Ele como seu Salvador de graça. É Ele que falou isso para nós um dia, e nós dizemos, puxa, eu vou aceitar, eu entendi. Mas é Ele, tudo parte dEle, querido. Amém? A nossa vida é só ter a disposição de falar sim para Deus, né? E o filho lhe disse, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei-me também e matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Então a primeira coisa aqui,
Trazei depressa. O que Deus quer fazer na humanidade é tudo com urgência, é tudo depressa. Não pode deixar para amanhã. Deus está trabalhando desde que o mundo entrou no pecado, tudo com urgência. Ele quer salvar a nação, Ele quer salvar a cidade, Ele quer salvar vidas, Ele quer salvar o drogado, Ele quer salvar a prostituta, Ele quer salvar o idólatra, o espírita, o bruxo, e tudo isso é com pressa. Por isso quando o Pai diz, trazei-me depressa aqui, né? Depressa fala dessa urgência de Deus em tratar com o homem. Nós que estamos aqui hoje estamos em fase de tratamento. Nós estamos em obra, o Espírito Santo está em obra na nossa vida. E o que Deus tem para fazer, Ele quer fazer o mais rápido que Ele pode da parte dEle, tendo a nossa cooperação, para que cada vez mais nós possamos ser parecidos com Jesus, ser santos como Jesus, ser moralmente como Jesus. Amém? Depressa, o quê? A melhor roupa. Roupa aqui fala de capacitação para que nós possamos ser moralmente como Jesus Cristo. Porque roupa na Bíblia fala que são os atos de justiça do santo. E quem foi o homem justo sobre essa terra? Jesus. Ele é o padrão, Ele é o homem perfeito. O Evangelho de Lucas, se você ler, Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. O homem perfeito. Então, o padrão para nós é Jesus. Essas roupas, trazei-me depressa a roupa, fala de Jesus vestindo em nós a sua roupa, para que nós possamos ser como Jesus. Vestiu, para quê? Para que não apareça vergonha. Para que nós vestimos moralmente de Cristo? Para que não apareça a nossa vergonha. Que vergonha? É aquela coisa do homem velho, é aquele jeito de ser do homem velho, é o pecado do homem velho, é o ódio do homem velho. Quando nós vestimos essas roupas, o homem velho some, aparece só Jesus Cristo. Então, para que a gente não ande nu. Apocalipse 16:15, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então, depressa trazer roupa para vestir o filho, fala da situação que ele estava. Ele devia estar com roupa tudo rasgada, tudo curta, tudo, estraçalhada, tudo cheio de buraco. Ele diz, traga logo a roupa para cobrir a vergonha do meu filho, traga uma roupa digna. Isso fala da urgência que o Pai tem de nos cobrir com Cristo. Amém? Porque Cristo é a nossa justiça. Ponte-lhe um anel no dedo. Anel fala da aliança. A aliança que nós temos com Jesus Cristo. É essa aliança que nós temos com Jesus Cristo, de sermos noiva dele, de estarmos, como é que eu posso dizer, desposados com Jesus desde já. Fala de uma aliança espiritual que o Pai colocou em nós, porque nós estamos com aliança com Cristo. Fala da autoridade que Ele já nos deu, porque nós temos essa aliança com Ele. E tendo aliança com Cristo, nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Pai tem. Amém. Essa autoridade está em nós, esse Cristo, por causa de Cristo, nós temos um selo, uma aliança, nós estamos guardados no Senhor. Amém? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Tudo Ele deu para a sua igreja, o poder, a autoridade, Ele deu essa unção, esses dons, esses ministérios, para que nós possamos trabalhar para o reino. Então, a aliança fala de a autoridade que nós temos em Cristo, do nosso casamento que nós temos em Cristo. E depois, para finalizar, fala sandália nos pés. Então aqui o Senhor está dizendo, você, meu filho, voltou para casa, voltou para o lugar certo, então a partir de agora você não é mais escravo, porque quem andava descalço naquela época, os escravos não tinham sapatos, não tinham sandálias. Quem tinha sandálias eram só as pessoas mais ricas, e no caso aqui, esse filho que era herdeiro, ele vinha andando descalço, como um homem qualquer, como um escravo, mas ele disse, tragam logo as sandálias e colocam nos pés dele, porque ele não é mais escravo, ele é o meu filho. Amém? Então, sandália diferencia filho de escravo. A sandália, na realidade,
a diferença do escravo para o filho é que o escravo pisava no pó da terra. Ele sujava os seus pés no pó da terra. Mas o filho andava com a sandália. A sandália é como se fosse uma separação, separar os seus pés da terra. Que nós entendemos aqui que aqueles que voltam para o Pai separa ele da terra para o céu. Esse não anda mais segundo o mundo, segundo o pensamento do mundo, mas anda segundo o pensamento do céu, o pensamento do Pai. Deus sempre, quando escolheu um povo, Deus sempre em toda a história, quando Ele escolhe alguém, Ele pede a primeira coisa, separação. Separação na Bíblia fala de consagração. Isso é uma coisa consagrada, separada para mim. Nós somos consagrados e separados para Deus. Amém? Você entende a profundidade disso? Você foi separado para Deus usar. Você foi separado para Deus. Ele colocou uma sandália em você. Seus pés não podem se sujar mais na lama do mundo. Não pode mais andar tocando o pó da terra. Amém? 1 João 2,15 diz o que? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essas coisas que o Pai já pediu rapidinho para fazer nele, fala de tudo isso. Veste ele, coloca anel, põe sandália. Fala de tudo que Deus fez com a gente quando nós voltamos para ele. Nós voltamos para a casa do Pai. Mais 2 versículos para a gente encerrar, que é o 23 e o 24. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. O regozijo foi completo, sabe por quê? Para finalizar tudo isso que aconteceu. Ele estava agora com as vestes, estava com anel, autoridade, filho legítimo, estava com sandália, não é mais escravo. Agora para finalizar, gente, para finalizar nós temos que matar um novilho e comer, ter comunhão junto com esse novilho. Novilho fala do quê? O que a gente entende na Bíblia? Que não há comunhão com o Pai, não há regozijo com o Pai, se nós não aceitarmos a morte de Cristo na cruz, porque Ele foi o novilho que morreu na cruz por nós. Ele foi a causa, a morte na cruz foi a causa de que hoje nós estamos juntos com o Pai e nos regozijemos com o Pai. Glória a Deus! Dá um glória a Deus bem alto. Amém! Vai embora, soninho. E 24... Não é fácil, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Então quem revive é o Pai. Olha que interessante. Quem acha é o Pai, e quem prepara o ambiente para o regozijo é o Pai. Estava morto, estamos vivos, estávamos perdidos, estamos achados. O que sobra para nós agora? Só comunhão com Deus. Amém, querido? Porque essa história do filho pródigo, ela acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Nós estávamos comendo comida de porcos, nós estávamos afastados no mundo, mas hoje nós estamos aqui dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, fazendo parte do propósito de Deus. Então tudo isso já aconteceu conosco. Nós já voltamos, agora nós temos que permanecer e saber que tudo aquilo que eu tenho hoje não é para mim pegar minha parte e curtir o mundo, né? Não é para pegar minha parte e se afastar de Deus, mas continuar dentro o maior desafio de toda pessoa que entrega a vida para Jesus. Qual que é? Permanecer com Jesus. A gente acha que é só entregar, e entregou. Agora, você dá conta de ir até o fim com a sua vida junto com Jesus? Você dá conta de ir até o fim e falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé? Porque muitos começaram, mas poucos terminam com um Senhor. Infelizmente é isso que acontece. Então nessa nossa volta com o Senhor, ao coração do Pai, ao destino que é o nosso, voltar para o Pai, né, no sentido de estarmos um dia 100% lá, mas nós já estamos em Espírito. O maior desafio para nós é permanecer no Senhor, é não tirar o anel, não tirar as vestes e nem as sandálias, mas ficarmos com a justiça de Cristo, com Cristo moralmente, sendo Cristo, com a autoridade de Cristo e com a separação do mundo, para permanecermos em regozijo com o Pai. Amém?
Fique com essa palavra no seu coração. É um desafio para nós, né, permanecermos até o fim. Mas o Espírito Santo, graças a Deus, que Deus teve esse plano, foi liberado para cada um de nós, para que nós possamos conseguir chegar até o fim. Amém? Por isso que a palavra diz: tudo posso, é naquele que me fortalece. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque Ele me fortalece. Amém?